oração, tá bom? Tá bom, ela já fez curativo aqui. Perseverar na oração. Colossenses 4:2. É interessante observar como é grande a parte das Escrituras Sagradas que fala da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas. Mal abrimos a Bíblia, lemos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o amém de uma fervorosa súplica chega aos nossos ouvidos. Os casos são abundantes. Aqui encontramos um Jacó em conflito, ali um Daniel que orava 3 vezes ao dia, e um Davi que do fundo do seu coração clamava por seu Deus. Na montanha vemos Elias, na masmorra vemos Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e uma infinidade de promessas. O que isso nos ensina, além da sagrada importância e necessidade da oração? Podemos ter certeza que tudo o que Deus fez se destaca em sua palavra. Ele pretende que seja visível em nossa vida. Se o Senhor falou tanto sobre a oração, é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que até chegamos ao céu. Nossa necessidade é tão profunda até chegarmos ao céu. E não devemos parar de orar. Você não quer nada? Então temo que não tenha consciência de sua pobreza. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do bebê, o grito do lutador, o requiem do santo morrendo em Jesus. É a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor. Ore para que este ano você seja santo, humilde, zeloso e paciente. Tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo e que participe com mais frequência do banquete de seu amor. Ore para ser um exemplo e uma bênção aos outros e para que possa viver mais para a glória do seu Mestre. O lema para esse ano deve ser: perseverai na oração. Isso a gente já tinha lido. Vou ler a outra página que eu também acho que a gente já leu. Essa aqui a gente leu ontem, agora vou ler de novo, que você não estava junto. Isso aqui fala em Isaías 41:1. E os povos renovem as suas forças. Todas as coisas sobre a terra precisam ser renovadas. Nada que foi criado segue sozinho. E assim renovas a face da terra. Foi a expressão do salmista. Mesmo as árvores que não se vestem com cuidado, nem encurtam sua vida com o trabalho, precisam beber a chuva do céu e sugar os tesouros escondidos do sol. Os cedros do Líbano, plantados por Deus, vivem apenas por diariamente se encherem da fresca seiva da terra. Da mesma forma, a vida do homem não se sustenta sem a renovação divina. Assim como é necessário reparar o desgaste do corpo com as refeições frequentes, devemos renovar o desgaste da alma alimentando-a com o livro de Deus, com a palavra pregada ou pela mesa farta da comunhão. Como nossas graças são depreciadas quando são negligenciadas. Como são famintos alguns pobres cristãos que vivem sem o uso diligente da palavra de Deus e da oração secreta. Se a nossa devoção pode viver sem Deus, não é divina. Não passa de um sonho. Se assim fosse, seria esperar por ele como as flores esperam pelo orvalho. Sem renovação constante, não estamos prontos para insistentes ataques do maligno ou para as sérias aflições do céu, ou até mesmo para as lutas interiores. Quando o vendaval chegar, a
Ai da árvore que não tiver sugado a seiva fresca e se prendido à rocha com muitas raízes entrelaçadas. Quando surgem as tempestades, ai do marinheiro que não tiver reforçado o mastro, lançando a âncora nem procurado refúgio. Se a bondade cresce fraca, o maligno certamente reunirá forças e lutará desesperadamente para obter o controle sobre nós. E então, talvez, uma sofrida desolação ou uma desgraça lamentável aconteça. Aproximemo-nos aos pés da misericórdia divina, em humilde súplica, e receberemos o cumprimento da promessa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém. Amém. Agora vou ler o de hoje. Agora o de hoje. Guarda-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Isaías 49, 8. O próprio Jesus Cristo é a soma e a essência da aliança. E uma de suas dádivas, ele pertence a todos os que creem nele. Cristãos, você consegue imaginar o que recebe em Cristo? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Considere a palavra Deus e a sua infinitude, e em seguida medite sobre o homem perfeito e toda a sua beleza. Tudo o que Cristo, como Deus e homem, teve o poder, teve ou pode ter, é seu, totalmente de graça, passando a ser sua propriedade para sempre. Nosso bendito Jesus, como Deus, é onisciente, onipresente e onipotente. Não o consola saber que todos esses atributos grandes e gloriosos são seus? Ele tem poder. Esse poder é seu para apoiar e fortalecê-lo, para vencer seus inimigos e para preservá-lo até o fim. Ele tem amor? Bem, não existe uma gota de amor em seu coração que não seja sua. Você pode mergulhar no oceano imenso do seu amor e ainda dizer: é meu. Porventura ele é justo? Pode parecer um atributo austero, mas até isso é seu, pois ele, em sua justiça, garantirá que tudo o que foi prometido a você no pacto da graça seja assegurado. E tudo isso que ele tem como homem perfeito é seu. Como um homem perfeito, a alegria do Pai estava sobre ele. Foi aceito pelo Altíssimo. Ah, cristão, a aceitação de Cristo por Deus é a sua aceitação. Você não sabe que o amor do Pai, revelado no Cristo perfeito, está agora em você? Pois tudo o que Cristo fez é seu. Essa justiça perfeita operada por Jesus quando, em sua vida irrepreensível, guardou a lei e a honrou, é sua e a você imputada. Cristo está na aliança. Meu Deus, sou teu. Que conforto divino, que bênção saber que o Salvador é meu. No Cordeiro Celestial sou feliz triplamente, e meu coração dança ao som de teu nome. Essas foram as palavras de Charles Haddon Spurgeon, nessa manhã que ele tinha escrito, de 3 de janeiro, que tinha se inspirado, pelo Espírito Santo. E aqui ele diz que tudo que Jesus conquistou aqui na terra faz parte de nós hoje em dia.
Então, que a gente possa ganhar a sabedoria de Deus para que tudo isso que Jesus conquistou possa entrelaçar na nossa vida aqui na Terra, né, amor? Que a gente possa realmente fazer parte disso. Que tudo isso que Ele conquistou pela justiça dele, que a gente não podia, que a gente não conseguia, que agora sim a gente entende que a gente tem tudo isso pelo Jesus, que foi santo, que cumpriu tudo que foi proposto para Ele por Deus, que guardou a lei e a honrou. Isso agora está guardado dentro da gente. A gente não poderia cumprir, mas isso agora faz parte de nós. Então isso faz parte da nossa natureza agora. Isso já não é mais uma lei, já não é mais uma obrigação. Isso já é parte de nós. Que a gente possa entender isso. E que isso possa ficar fixado no nosso coração. Que a gente possa adorar a Deus com verdade, com alegria. Que a gente possa amar a Ele, porque Ele é nosso amigo, né? Antes de tudo, Ele é nosso Pai, né? Antes de tudo, Ele que nos criou, né? Ele que vinha todas as manhãs, Ele que vinha todo o começo de dia. Quando eu falo todas as manhãs, é o começo de dia, que era no pôr do sol, né? Ele que vinha todo pôr do sol falar com Adão e Eva, perguntar como tinha sido o dia que passou. Com certeza tá ali para alegrar o dia desse que estava começando, né? Que já era noite, né? Mas era o início de um novo dia, né? Então, antes de Deus ser nosso Criador, Ele é nosso Pai, né? E Ele gostava de ter comunhão com a sua criação, com seus filhos, né? Porque primeiro que Ele fez a gente a sua imagem e semelhança, né? Já justamente para a gente sempre lembrar disso, que a gente é filho dele. E na medida que o tempo foi passando, a gente foi esquecendo disso. Porque o inimigo, ele quis nos enganar, né? Inclusive, sempre tenta, né? Inclusive foi isso que ele fez com Adão e Eva, né? Quando ele falou: coma lá daquele fruto, você vai ser como Deus. Na verdade, nós já éramos como Deus, né? Porque a Bíblia fala que quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, além de parecer, a gente ainda era como Ele. Isso a Bíblia fala. Então, o inimigo foi muito astuto, né? Aí ele falou: como que você vai ser como Deus? Mas que pena, né? A gente já era como Ele, né? Mas como Ele é um pai por mais que tenha que corrigir o filho, igual eu te corrijo, né? Muitas vezes, Aninha, vou pegar a varinha, vou bater. Mas eu te falo o que está acontecendo, te dou um abraço, falo que eu não queria fazer isso, né? Então, Deus é parecido, só que Ele é perfeito, né? Eu simplesmente eu tenho os reflexos da glória dele. É isso, Ele nos corrige, ele nos corrige porque Ele nos ama, né? Mas na medida que o tempo passou, para a gente relembrar que a gente é filho dele, que o inimigo nos fez esquecer isso, né? Para Ele relembrar a gente que a gente é filho dele, o que Ele foi preciso fazer? Trazer Jesus aqui na terra, se fazer ser humano, abrir mão de sua glória, para o inimigo não apontar o dedo e falar que é fácil para ele sendo Deus, vir aqui na terra e morrer. Aí Ele simplesmente repartiu o seu poder, né? Repartiu o seu poder, abriu mão de sua glória, veio, nos mostrou como que era que Ele se sentiria feliz de um ser humano viver para agradar Ele, da maneira, né? Aí Jesus veio, Jesus nos ensinou, né? Jesus veio, habitou entre nós, aprendeu a palavra de Deus. Aqui, como o Charles Spurgeon fala, Ele obedeceu os mandamentos, honrou a lei de Deus.
inclusive obedeceu em tudo. Simplesmente ele obedecia a Deus em tudo, mas ele não se apegava à doutrina dos homens, né? Que os homens às vezes exageravam, né? Porque os homens querem mostrar santidade, né? E Jesus, a Bíblia fala que ele não falava coisas apenas por falar, ele falava com a sua própria autoridade. Então ele falava o que ele vivia realmente de fato, né? Então ele não queria mostrar uma santidade, ele vivia a santidade que ele era. E isso ele veio fazer para quê? O motivo principal foi para salvar a gente, né? Para nos livrar do pecado, né? Das consequências do pecado, que é a morte. E segundo, para ensinar como que é a maneira correta que o ser humano vive para agradar a Deus. A gente olha para ele e a gente já sabe como que eu vou viver para agradar o meu Deus. E como eu vou viver para agradar o Pai. Eu vou olhar para Jesus. Eu olho para Jesus e eu consigo saber. Eu olho para ele, eu sei como que eu vou andar, eu sei o que eu vou falar, a maneira que eu vou caminhar, as coisas que eu vou falar ao redor das pessoas. Eu sei a maneira que eu devo ajudar as pessoas, ajudar com amor, mas também preciso de ajudar fisicamente também. Então, Jesus é muito importante para nós. E aí Deus foi tão bom, mas tão bom, que ele sabia que a gente... Vamos esperar o carro da pamonha passar. Aí, Deus é tão bom, ele é um pai tão sábio, tão esperto, que ele sabia que a gente ia esquecer de novo, mesmo Jesus vindo. Ele sabia disso, né? Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas. Aqui é o Charles Spurgeon que já fala, ele é onipresente, onipotente e onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Aí Deus sabia já que a gente ia esquecer de novo, mesmo depois de Jesus vir mostrar pra gente aí que Jesus fez. Eu vou preparar um lugar, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Falou tudo aquilo, mas só que ele falou uma coisa muito importante. Eu vou, mas eu vou deixar alguém com vocês. Vou deixar uma parte de mim com vocês. Vou deixar uma outra parte de mim com vocês, porque eu sei que vai ser difícil. Vocês vão esquecer. De vez em quando vocês vão tropecar e vai esquecer tudo que eu vim ensinar a vocês como é que devem andar. Só que nos momentos que você me buscar, você sempre vai ser cheio dessa parte minha. Toda vez que você me busca, essa parte minha vai te completar, vai te encher, vai te encher, vai te encher. Aí toda vez que você cair, essa parte minha vai aparecer e vai pegar na sua mãozinha e falar assim: Aninha, você não lembra que você é minha filhinha? Você sabe o jeito que eu gosto que você anda. Eu não gosto que você faz essas bagunças. Então levanta. Vamos caminhar direito. Vamos caminhar honesto. Vamos caminhar sem escutar a voz da serpente. Você sabe que a serpente ela é traiçoeira. Ela só faz isso porque ela sabe que a condenação dela é eterna. Ela sabe que ela tinha tudo. Ou ele, eu não sei como que eu posso pronunciar o Satanás, porque a gente não entende muita coisa, a gente não sabe. Ele é um anjo, né? Ele era um anjo, na verdade. Ele iludiu ao ser humano da mesma forma que ele foi iludido por ele mesmo, porque se a Bíblia fala que ele era o braço direito de Deus, se ele era tão poderoso assim, então que poder mais que ele queria ter, Ele não sabe ter mais poder, né? Ele já era muito poderoso. Ele já tinha o poder que precisava, que era necessário. Então, da mesma maneira que ele foi enganado por si mesmo, ele nos enganou lá no Jardim do Éden e vem tentando nos enganar até hoje. Só que Deus, como ele é bom,
ele até hoje também ele vem nos mostrando como que é a maneira de viver que agrada a ele. E a gente tem que se lembrar disso cada vez mais, porque agora principalmente, porque agora nós estamos num tempo que é um tempo delicado. Não é um tempo ruim, é um tempo triste, mas um tempo feliz ao mesmo tempo, né? É triste porque muitos nossos irmãos eles não estão conseguindo entender essa maneira de caminhar que Deus precisa que a gente entenda, essa maneira que agrada a Ele. É claro, Ele não vai obrigar ninguém, né? Ele é um pai, por mais que Ele queira educar, mas depois que a pessoa já tem total consciência do que ela quer, é igual você, depois que você crescer, você já tem a consciência do que você quer, eu não posso te obrigar a fazer mais nada. Enquanto você é criança, eu posso te ir direcionando, você faz isso, faz aquilo outro. Mas quando você já sabe o que é certo, o que é errado, se você estiver grande, eu já não posso escolher mais as coisas por você. Então Deus é assim com a gente também. Ele, infelizmente, muitas pessoas ele não pode pegar a pessoa e falar para a pessoa, faz isso, porque isso é o que me agrada, faz e vai fazer, pronto, você não pode fazer outra coisa. Se bem que isso seria melhor ainda para as pessoas. Mas, como Deus é um pai, né, ele não é simplesmente um dono, um criador, não é só isso. Por isso que o inimigo quis nos enganar. É isso que o Charles Spurgeon está falando aqui. Ó. Agora, isso faz parte de nós. Isso agora faz parte de nós. Depois que Jesus veio, agora a gente pode compreender que tudo isso que Jesus cumpriu aqui, ó, isso já não é mais uma coisa que a gente faz simplesmente por fazer. Isso é parte de nós, é parte da nossa vida. Agora nós somos um só com Ele. Um só com Ele. Então agora nós temos que entender, né? Temos que entender que esse tempo que a gente vive agora é um tempo do findar. Até quem não acredita, findar é o que está acabando, o que está chegando ao fim. Agora, as pessoas podem não acreditar, né? Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Só que uma coisa, todos vão ter que ver: o cumprimento da palavra de Deus. Tudo que está lá, que está escrito, está acontecendo. E poucas coisas que não aconteceu ainda, falta para acontecer, já está bem perto. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente já vê que está tudo pertinho de ocorrer. Então, nesses tempos, a gente tem que aprender a refletir a Deus, refletir Jesus. Refletir. Quando você olha no espelho, você está refletindo a gente, né? O espelho está refletindo a gente, né? Então agora a gente tem que fazer o papel do espelho. Agora a gente é o espelho. Só que a gente é o espelho, mas a gente vai ter que ser direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a gente abre o espaço para ele entrar na vida da gente é um espelho. Vamos pôr. Aqui na esquerda está o inimigo, na direita está Deus. A gente está aqui. O Espírito Santo, quando a gente dá o espaço para o Espírito Santo, ele está aqui do nosso lado. Quando a gente dá o espaço para ele, é ele que vai guiar a nossa vida. Aí ele vai guiar você para ir para a direita, para onde Deus está. Quando a gente dá espaço para o Satanás, que está aqui, ele vai guiar a gente para a esquerda, para o espaço do mal. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar, para a gente conseguir refletir tudo que vem de Deus. E tudo que vem de Deus é o quê? São coisas boas. Um semblante feliz, um rosto alegre. Tudo que eu falo para você quando você está assim, ó,
feia, né? Ficar com a cara feia. Por isso que eu falo pra você, ó, tem que ficar com o semblante feliz, com o rosto alegre. Porque esse tempo que nós estamos vivendo agora, principalmente, e para nós que somos adultos, é um tempo da gente ser honestos, trabalhadores, fiéis à família, fiéis ao esposo, à esposa, fiéis no trabalho, fazer nossas obrigações sem passar os patrões para trás, fiéis na empresa sem passar os funcionários para trás, fiéis na escola, estudando direitinho, sem querer burlar as leis da escola, e sem querer passar a escola para trás, sem querer descumprir as regras da escola, fiéis em tudo que a gente fizer, porque isso é ser o espelho mirando para o rumo certo. Porque se a gente for um espelho que mira para o rumo errado, a gente vai refletir só coisas erradas, coisas ruins. Então, a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo pegar o nosso corpo, que o nosso corpo gosta de fazer coisas contra a nossa vontade. Porque a carne, ela gosta de fazer as coisas que ela gosta. Mas o nosso espírito já está preparado. Nosso espírito está pronto. A gente quer as coisas de Deus, mas a nossa carne quer a coisa do mundano. Então, quando a gente entrega a nossa carne para o Espírito Santo, ele vai nos, de qualquer forma, e a gente, isso não é obrigado, isso não é uma obrigação, não está fazendo isso contra o nosso querer, pelo contrário, está fazendo porque a gente decidiu, escolheu viver com Deus. Então, ele vai nos guiar, a gente está querendo virar para lá, a carne está querendo virar para lá, para ver o lado da esquerda, e o Espírito Santo está assim. Aqui, vai para cá, vem para cá, meu filho, vem para cá, minha filha. Larga essa cabeça dura por aqui. Por isso que é importante a gente dar espaço nesse tempo do fim para o Espírito Santo. E como que a gente dá espaço para o Espírito Santo? Buscando a Deus. Acorda cedo, vai falar com Deus. Durante o dia, medita nas coisas de Deus. Na hora do almoço, agradece a Deus. Durante a tarde, fica pensando nas coisas de Deus, se você não tem tempo de estar sempre lendo. Durante o dia, o acordar do dia, sair do lado de fora, dar uma respirada. Eu escutei uma coisa essa semana, presta atenção. Eu escutei uma coisa essa semana de um senhor que trabalha, que está prestando as diárias lá onde eu trabalho. Esse senhor, eu acredito que ele não seja cristão. Mas eu sei que ele é temente a Deus. Porque eu estava conversando com ele e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: as pessoas hoje em dia estão muito corridas. As pessoas hoje em dia, as pessoas têm dinheiro, às vezes é rica, mas não sabem aproveitar a bela criação de Deus. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei surpreso e feliz ao mesmo tempo. Porque eu vi que Deus tem gente dele em todo lugar. Ele falou assim: louvar a Deus também é admirar a sua criação. Eu paro, acordo cedo, antes do sol se pôr, olho para o tempo, olho para a criação de Deus e respiro. E sinto a alegria, o prazer de sentir a criação de Deus. Eu fiquei feliz, porque é uma pessoa que já está além do meu tempo. Ela já aprendeu, além dele ser mais velho que eu, ele já aprendeu coisas que eu nem cheguei nessas coisas ainda, mesmo sendo cristão. Então eu fiquei alegre, porque eu sei que tem pessoas que Deus está cuidando mesmo fora da igreja. Por quê? Aí eu vi, quando eu fui conversar com ele falando que não gosta de bebida, que a bebida faz mal, não gosta de cigarro, que cigarro faz mal, gosta de comer as coisas saudáveis, que é para manter o corpo bom, não gosta de viver em certos ambientes. Então eu vi que ele é um cristão mesmo sem ser um cristão. Eu vi que Deus cuida de certas pessoas, mesmo essas pessoas achando que não são filhos dele, eles são.
Porque eles agradam a Deus, eles fazem as coisas que agradam a Deus. Ser um cristão não é simplesmente fazer parte de uma comunidade que fala que é filhos de Deus. Isso é importante, é legal, é interessante, né? Mas ser um cristão, ser um filho de Deus, é fazer as coisas que agradam a Ele. É reconhecer tudo que Ele faz. É ser grato, é ter prazer nas coisas que Ele fez para nós. Já pensou que tudo que Deus fez nesse mundo foi para nós? Ou você nunca parou para pensar nisso? Porque quando Deus fez o mundo, a gente muitas vezes lê a Bíblia, mas a gente muitas vezes não presta atenção, né, amor? Sério. Porque quando Deus fez o mundo, Ele fez tudo, preparou tudo, fez tudo certinho, tudo bonitinho. Aí no sexto dia Ele fez nós, os seres humanos. Tudo pra gente, Ele fez tudo pra gente. Ele fez tudinho. Para receber a gente. É igual a gente tá fazendo, ó. O Elias vai nascer, né? A mamãe já tá indo lá, comprando as roupinhas, arrumando as coisinhas, vocês foram lá hoje, arrumou os trenzinhos, tudo bonitinho pra esperar ele chegar. Não é? A gente vai pra quartinho. Pois é, você está preparando as coisinhas. Tudo isso porque vocês amam Ele, não é? Deus. Pois é, Ele precisa disso, realmente, certinho. E foi o que Deus fez. Fez o mundo, preparou tudo bonitinho, fez as plantas, os animais, tudo que a gente precisa disso. Fez tudinho com a gente. E no sexto dia Ele fez a gente. Ele fez a gente e viu que nós estava muito sol ainda. Aí Ele olhou o Adão assim, e viu que o Adão ainda estava triste. Olhou que ele estava triste, né? Aí foi, desmaiou o Adão, pó. Fez uma Eva para ele, né? Então Deus é um pai amoroso, porque Ele se preocupa. Ele não é só um criador, igual muitas pessoas falam. O mundo pode falar o que quiser, não é igual eu falo com você direto. As pessoas, a igreja pode tentar te ensinar qualquer coisa, mas a gente não dá ouvido para qualquer coisa. A gente dá ouvido pelo que a gente lê na palavra de Deus. A gente faz parte da comunidade cristã, né? A gente vai para a igreja porque é necessário. Ali a gente trabalha a nossa vida, ali a gente trabalha a nossa humildade, ali a gente trabalha o ouvir o próximo. Mas o que a gente sabe sobre o Papai do Céu, isso aí a gente já sabe. A gente já conhece Ele, a gente já sabe quem que Ele é. E quem não sabe é só ler a palavra de Deus. Vai conhecer Ele. Então, a gente não pode esquecer disso. O Charles Spurgeon quis falar aqui, nessa última página que a gente leu, justamente isso. Que isso agora já faz parte de nós. Isso já não é mais uma coisa que a gente fazia porque a gente não conhecia o nosso Pai. Ou simplesmente porque a gente tinha um Criador e a gente tinha que fazer tudo que agradava a Ele porque Ele nos criou. Não. Agora a gente já sabe que tudo que a gente faz já é parte da gente. A gente já faz parte da gente. Jesus já deu esse privilégio, essa honra pra gente. Só que o inimigo continua aí, igual ele estava lá no jardim. Ele continua aí tentando te enganar. Ah, faz isso, que se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Só que o Charles Spurgeon falou que a felicidade a gente já tem dentro da gente, a gente já é feliz. Faz isso aqui que você vai ficar mais alegre. Isso já faz parte de mim. Isso é um atributo de Deus, não é um atributo do inimigo. A felicidade, a alegria. Faz isso aqui que você vai ter mais paz. Não. A paz já faz parte de nós. Mas faz isso aqui que você vai ganhar muito dinheiro e você vai ser próspero. Não, mas hoje eu sou próspero. A prosperidade é um atributo de Deus também.
Então tudo isso já faz parte de nós, mas o inimigo vai continuar aqui, tentando nos atrapalhar, muitas vezes tentando zombar, colocando enfermidade nas pessoas, tentando zombar. Isso também é um trabalho do inimigo. Muitas vezes não, muitas vezes são coisas da vida que Deus permite, mas na maioria das vezes é o inimigo tentando zombar. Você entendeu? Essa página fala uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O que eu falei agora. Todas essas coisas boas já faz parte da gente. Quando a gente estiver tristinho, a gente não precisa se apegar em nada para ficar feliz, porque a felicidade já faz parte da gente. Jesus, Ele já fez isso por nós. Ele tirou todas as nossas dores, nossas aflições, todo o pecado. Pegou o nosso fardo que era pesado e nos deu um leve. Agora é só deixar o Espírito Santo pegar o espelho e mostrar para o lado bom, né? Vamos ser os espelhos que refletem as coisas boas, né? Amém, né? Agora, a próxima página, quem vai falar ela e dar uma mensagem bonita para nós, para os nossos amigos, é a mamãe, que vai ser amanhã. Só que amanhã vai ser mais cedo, né? Porque amanhã tem culto à noite. Aí amanhã nós vamos ver mais cedo. Se tiver alguém que está vendo essa mensagem, que Deus possa tocar no coração de cada um, Deus possa ensinar que Ele não é só o Criador, Ele é o Pai que ama e que precisa que a gente dê espaço para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie, né, na maneira correta de viver, nos guie afastando a gente muitas vezes dos desejos da nossa carne, que só nos fazem ir para as coisas más, infelizmente. Que Deus possa abençoar cada um, né? Encher cada um de alegria, de fé, que isso já faz parte de nós. Possa lembrar sempre. Tudo isso, a alegria, a fé, a esperança, a paz, isso já faz parte de você, de mim, da Aninha, da Fran, de todos. E do Elias, isso já faz parte de nós. Vamos caminhar com Deus e dar espaço para o Espírito Santo, que a gente vai conseguir compreender isso cada dia mais. E se alguém quiser, estiver interessado, só procurar aí, ó, Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite, Charles Haddon Spurgeon. É um livro bom. A Bíblia é o nosso manual, mas existem alguns homens de Deus que escreveram alguns livros que é muito bom para a gente, porque eles viveram coisas que poucos homens vão viver. Então, a gente pode ganhar mais sabedoria, né, através desses grandes homens. Que Deus tenha abençoado ele muito enquanto ele viveu, e a recompensa dele está guardada no céu, né? Fique com Deus, todo mundo. Até a próxima.